O sol de dezembro castigava impiedosamente o concreto da cidade grande quando Camila sentiu suas pernas bambearem pela primeira vez naquele dia. Aos 22 anos, ela havia enfrentado entrevistas antes, mas nunca uma que carregasse tanto peso sobre seus ombros frágeis. O prédio espelhado da multinacional refletia não apenas sua imagem, uma jovem morena de cabelos cacheados, presos em um coque impecável, vestindo o único terno que possuía, mas também todos os sonhos que havia depositado naquele momento. Suas mãos tremiam imperceptivelmente enquanto ajustava a alça da bolsa de couro sintético que ganhara da mãe como presente de formatura. Cada passo em direção ao edifício imponente ecoava em seus ouvidos como uma marcha solene rumo ao seu destino. O ar-condicionado do saguão a recebeu como um abraço gelado, contrastando com o calor sufocante da ansiedade que sentia por dentro. A sala de espera era um universo à parte. Piso de mármore branco imaculado, poltronas de couro bege dispostas geometricamente, e uma recepcionista loira, de sorriso profissional, que a cumprimentou com uma cortesia que parecia ensaiada. Camila sentou-se na beirada da poltrona, as costas eretas, os olhos percorrendo nervosamente cada detalhe daquele ambiente que representava tudo o que ela almejava conquistar. Camila Santos? A voz masculina a fez erguer os olhos rapidamente. Um homem alto, de terno azul marinho e gravata vermelha, estendia-lhe a mão com um sorriso cordial. Sou Ricardo Mendonça, gerente de recursos humanos. Podemos começar? O aperto de mão foi firme e Camila forçou um sorriso que esperava transmitir confiança. Seguiu-o por um corredor longo, ladeado por salas de vidro, onde pessoas em trajes elegantes movimentavam-se como peças de uma máquina bem azeitada. O som abafado de suas conversas e o tilintar constante de teclados criavam uma sinfonia corporativa que a intimidava e a fascinava simultaneamente. A sala de reunião era ampla e moderna, com uma mesa oval de madeira escura no centro e cadeiras ergonômicas ao redor. 3 pessoas já a aguardavam. Uma mulher de meia-idade com cabelos grisalhos presos em um chignon severo, um homem jovem de óculos de armação grossa que não parava de digitar no laptop e uma senhora elegante que a analisava com olhar penetrante por cima de seus óculos de leitura. Bem-vinda, Camila. Eu sou Márcia Toledo, diretora comercial, disse a mulher dos cabelos grisalhos, apontando para uma cadeira. Este é Lucas, nosso analista sênior, e esta é doutora Helena Carvalho, nossa psicóloga organizacional. Camila acomodou-se na cadeira, sentindo o peso dos olhares sobre si. Colocou a bolsa ao lado e cruzou as mãos sobre o colo, numa tentativa inconsciente de controlar o tremor que persistia. A luz natural que entrava pela janela ampla criava um jogo de sombras na mesa, e ela se concentrou nesse detalhe para acalmar os nervos. Conte-nos um pouco sobre você, Camila, iniciou Márcia, folheando uma pasta que certamente continha seu currículo. O que a motivou a se candidatar para esta vaga? A pergunta que havia ensaiado centenas de vezes diante do espelho em seu pequeno quarto no subúrbio. Camila respirou fundo e começou a falar, sua voz ganhando firmeza a cada palavra. Desde criança, cresci observando minha mãe trabalhar incansavelmente para me proporcionar uma educação de qualidade. Ela me ensinou que o conhecimento é a única herança verdadeira que os pais podem deixar para os filhos. Suas palavras fluíam naturalmente agora, carregadas de uma emoção genuína que fazia seus olhos brilharem. Me formei em administração na universidade pública, sempre com bolsa de estudos, e durante a graduação desenvolvi um interesse especial pela área comercial. Participei de projetos de extensão que me permitiram trabalhar diretamente com pequenos empreendedores da minha comunidade, ajudando-os a organizarem suas finanças e expandirem seus negócios.
Lucas ergueu os olhos do laptop pela primeira vez, demonstrando interesse genuíno. Que tipo de resultados vocês obtiveram com esses projetos? Em 2 anos, conseguimos ajudar 37 pequenos comerciantes a aumentarem seu faturamento em média 40%. Respondeu Camila com orgulho evidente na voz. Mas o que mais me marcou não foram os números. Foi ver o sorriso no rosto do seu Antônio quando ele conseguiu contratar o primeiro funcionário para sua oficina mecânica, ou a emoção da Dona Maria quando ela pôde expandir sua padaria. Doutora. Helena tomou algumas notas, observando atentamente as expressões faciais de Camila. Como você lida com pressão e desafios? A pergunta tocou uma corda sensível, e Camila sentiu uma pontada no peito ao lembrar-se das noites em claro estudando, enquanto sua mãe trabalhava como faxineira em 3 empregos diferentes. Acredito que a pressão faz parte da vida, especialmente quando lutamos por algo que realmente importa. Aprendi cedo que não existe vitória sem sacrifício e que cada obstáculo superado nos torna mais fortes. Ela pausou por um momento, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Quando estava no 3º ano da faculdade, minha mãe ficou desempregada por 4 meses. Eu precisei conciliar os estudos com um trabalho de meio período em uma loja de roupas para ajudar com as despesas de casa. Foi um período muito difícil, mas também foi quando descobri que sou capaz de me superar quando a situação exige. A sala ficou em silêncio por alguns segundos, quebrado apenas pelo som distante do trânsito lá embaixo. Márcia fez algumas anotações enquanto observava Camila com um olhar que parecia avaliar não apenas suas respostas, mas sua essência como pessoa. Fale-nos sobre seus planos para o futuro, pediu Ricardo, que havia permanecido calado até então. Onde se vê em 5 anos? Camila sorriu pela primeira vez desde que entrara na sala, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Em 5 anos, me vejo como uma profissional consolidada, contribuindo efetivamente para o crescimento da empresa onde trabalho. Gostaria de ter desenvolvido expertise suficiente para liderar uma equipe e, quem sabe, estar cursando uma pós-graduação para me aperfeiçoar ainda mais. Ela gesticulou suavemente com as mãos, demonstrando o entusiasmo que sentia. Mas meu sonho maior é conseguir proporcionar uma vida mais confortável para minha mãe. Ela abriu mão de tantas coisas por mim, que agora é minha vez de retribuir todo esse amor e dedicação. As perguntas se sucederam por mais 40 minutos. Questionamentos sobre cenários hipotéticos, situações de conflito, liderança e trabalho em equipe. Camila respondeu a cada uma com sinceridade, deixando transparecer sua personalidade autêntica e sua determinação inabalável. Suas mãos haviam parado de tremer, e sua postura irradiava a confiança que havia construído ao longo de anos de luta e superação. Bem, Camila, acho que cobrimos todos os pontos importantes, disse Márcia, fechando a pasta e erguendo-se da cadeira. Foi um prazer conhecê-la. Entraremos em contato em até 1 semana com nossa decisão. Os apertos de mão finais foram calorosos, e Camila pode perceber expressões satisfeitas nos rostos dos entrevistadores. Caminhou de volta pelo corredor com passos mais leves, sentindo que havia dado o seu melhor. A recepcionista lhe desejou uma boa tarde com o mesmo sorriso profissional, mas dessa vez Camila correspondeu com um aceno genuíno. O saguão do prédio nunca lhe parecera tão acolhedor quanto naquele momento. Ela respirou fundo, saboreando a sensação de dever cumprido, e dirigiu-se às portas giratórias que a levariam de volta ao mundo real. O sol da tarde ainda castigava, mas não parecia mais tão hostil. Era como se a cidade inteira conspirasse a seu favor naquele dia. Durante o trajeto de volta para casa no ônibus lotado, Camila não conseguia parar de sorrir.
Olhava pela janela embaçada e via possibilidades onde antes enxergava apenas obstáculos. As casas simples de seu bairro nunca lhe pareceram tão queridas, e a perspectiva de contar para a mãe sobre a entrevista a enchia de uma alegria antecipada. A semana que se seguiu passou como um borrão de expectativa e ansiedade. Camila checava o celular compulsivamente, a cada notificação, sentindo o coração acelerar. Passou os dias reorganizando o currículo, pesquisando mais sobre a empresa e imaginando como seria sua nova rotina caso fosse selecionada. Na quinta-feira seguinte, exatamente às 3 horas da tarde, o telefone tocou. O coração de Camila disparou quando viu o número da empresa no visor. Com as mãos trêmulas, atendeu a ligação que mudaria tudo. Alô? Sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Camila, aqui é Ricardo Mendonça, da empresa onde você se candidatou semana passada. A voz do homem soava cordial, mas havia algo em seu tom que fez o estômago dela se contrair. Sim, oi Ricardo, como está? Bem, obrigado. Camila, estou ligando para comunicar nossa decisão sobre a vaga. Uma pausa que pareceu durar uma eternidade. Infelizmente, decidimos seguir com outro candidato. Sua entrevista foi excelente, mas optamos por alguém com mais experiência no mercado corporativo. As palavras ecoaram em sua mente como um eco distante. O mundo ao seu redor pareceu desacelerar, e ela teve que se apoiar na parede do corredor de seu apartamento para não cambalear. Eu entendo, conseguiu murmurar. Queremos deixar seu currículo em nosso banco de dados para futuras oportunidades. Você tem muito potencial. Tenho certeza de que logo encontrará uma posição adequada ao seu perfil. Obrigada. Obrigada pela oportunidade, disse Camila, desligando o telefone com gestos mecânicos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela ficou parada no corredor por longos minutos, olhando fixamente para a parede descascada à sua frente, tentando processar o que acabara de ouvir. Todas as expectativas, todos os sonhos cuidadosamente construídos durante aquela semana desmoronaram como um castelo de cartas. Caminhou lentamente até seu quarto e se sentou na beira da cama, o telefone ainda nas mãos. A realidade começou a se impor gradualmente, como ondas sucessivas de decepção que batiam contra seu peito. Não era apenas sobre aquela vaga específica. Era sobre todas as portas que pareciam se fechar sistematicamente em seu rosto, sobre a sensação constante de que não importava o quanto se esforçasse, nunca seria suficiente. As lágrimas começaram a brotar lentamente, uma a uma, até se transformarem num choro silencioso que balançava seus ombros. Ela pensou na mãe, que certamente chegaria do trabalho em algumas horas, perguntando ansiosamente sobre a ligação da empresa. Pensou em todas as vezes que havia dito que desta vez seria diferente, que desta vez conseguiria. Levantou-se da cama com as pernas bambas e caminhou até a janela. Lá embaixo, a vida no bairro seguia seu ritmo habitual. Crianças brincando na rua, vizinhas conversando nas calçadas, o movimento constante de pessoas que pareciam saber exatamente para onde iam. Por um momento, Camila sentiu uma inveja profunda dessa simplicidade, dessa certeza de propósito que ela parecia ter perdido. Pegou a bolsa e saiu do apartamento sem deixar recado. Precisava de ar. Precisava de espaço para processar aquela dor que crescia em seu peito como uma planta venenosa. Caminhou pelas ruas conhecidas de seu bairro, mas desta vez elas lhe pareciam claustrofóbicas, como se as paredes das casas se fechassem ao seu redor. Sem perceber direção ou destino, seus passos a levaram para longe da zona de conforto de seu bairro. Atravessou avenidas movimentadas, passou por centros comerciais e bairros que não conhecia, numa caminhada errática que durou mais de uma hora. O sol
Já começava a dar sinais de cansaço no horizonte quando ela finalmente parou. Diante dela se estendia uma pequena praça arborizada que não sabia nem como havia encontrado. Era um oásis de tranquilidade em meio ao caos urbano. Bancos de madeira dispostos sob a sombra de árvores frondosas, um playground vazio ecoando com as risadas invisíveis de crianças que já haviam ido embora, e um chafariz no centro que murmurava uma melodia aquática suave. Camila dirigiu-se ao banco mais afastado, sob uma árvore cujos galhos formavam um dossel protetor acima de sua cabeça. Sentou-se lentamente, como se seus membros pesassem toneladas, e finalmente permitiu que a represada emoção transbordasse. O choro que veio foi diferente de qualquer outro que já havia experimentado. Não eram apenas lágrimas de frustração ou decepção. Eram lágrimas que carregavam anos de luta silenciosa, de esperanças adiadas, de sonhos que pareciam sempre escapar por entre os dedos no último momento. Chorou pela menina que fora, que acreditava que bastava estudar e se esforçar para conquistar o mundo. Chorou pela jovem que se tornara, que descobria que às vezes o esforço não é suficiente quando se nasce no lugar errado. Suas lágrimas caíam sobre o concreto aos seus pés, cada gota carregando um pedaço de sua alma ferida. Não se importava com as pessoas que eventualmente passavam pela praça. Não se importava se haviam chorando. Naquele momento, nada mais importava além da necessidade urgente de deixar aquela dor fluir para fora. O tempo parecia ter parado. O sol continuava sua descida lenta pelo céu, tingindo as nuvens de tons alaranjados, mas Camila permanecia imóvel, perdida em seu oceano particular de tristeza. Era como se toda a força que a havia sustentado ao longo dos anos tivesse finalmente se esgotado, deixando-a vazia e exausta. Foi nesse momento de completa vulnerabilidade, quando estava mais perdida e sozinha do que jamais se sentira, que o destino decidiu intervir de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado. Mas essa intervenção ainda estava a alguns minutos de distância, caminhando em direção àquela praça através das ruas movimentadas do centro da cidade. Por enquanto, Camila continuava sentada em seu banco, chorando por todos os sonhos que pareciam ter morrido naquela tarde ensolarada de dezembro. Para entender completamente a magnitude daquele momento na praça, é preciso conhecer a jornada que trouxe Camila até ali. Sua história começara 22 anos antes, no Hospital Municipal da Zona Sul, onde veio ao mundo nos braços de uma mulher que mal conhecia o pai de sua filha, mas que já sabia que faria qualquer coisa por ela. Rosa Santos tinha apenas 19 anos quando se tornou mãe. Menina ainda, filha de uma família humilde do interior de Minas Gerais, havia migrado para São Paulo em busca de oportunidades que sua cidade natal não oferecia. Trabalhou como doméstica, vendedora ambulante, faxineira em escritórios, qualquer ocupação honesta que pudesse garantir o sustento para si e para a pequenininha que dormia em um berço improvisado com caixotes de feira. O apartamento onde criaram Camila era pequeno. 2 cômodos num conjunto habitacional de tijolo à vista, com paredes finas que deixavam passar os sons da vizinhança. Discussões, televisões ligadas no último volume, crianças correndo pelos corredores. Mas Rosa transformara aquele espaço mínimo num lar acolhedor. As paredes eram pintadas de um amarelo suave que ela mesma escolhera, e cada canto guardava um objeto com história. A toalha de crochê que ganhara da mãe, os desenhos de Camila colados na geladeira pequena, as plantas que cultivava na janela da cozinha. Filha, educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você, dizia Rosa todas as manhãs, enquanto penteava cuidadosamente os cabelos cacheados da menina antes de mandá-la para a escola.
Pode faltar comida na mesa, pode faltar roupa nova, mas escola você vai ter, nem que eu tenha que trabalhar 24 horas por dia. E foi exatamente isso que Rosa fez. Durante a infância de Camila, a mãe acordava às 4 da manhã para limpar escritórios no centro da cidade, voltava para casa às 7 para dar café da manhã à filha e levá-la à escola. Depois saía novamente para trabalhar como faxineira em uma clínica veterinária. À tarde, ainda encontrava energia para fazer faxinas extras em casas de família, retornando apenas no início da noite, exausta, mas sempre com um sorriso para a filha que a esperava com os deveres de casa prontos. Camila cresceu observando cada sacrifício da mãe com uma mistura de admiração e determinação que moldaria sua personalidade para sempre. Era uma criança séria para a idade, que preferia os livros aos brinquedos e que sonhava em voz alta com o dia em que poderia retribuir todo aquele amor incondicional. Quando outras crianças do bairro brincavam na rua até tarde, ela estava em casa estudando à luz da lâmpada fluorescente da cozinha, Rosa sentada ao seu lado, costurando ou passando as roupas que lavava para fora. Mãe, quando eu crescer vou comprar uma casa grande para a gente, dizia Camila aos 10 anos, erguendo os olhos do caderno de matemática, com um jardim para suas plantas e um quarto só para a senhora descansar. Rosa parava o que estava fazendo e abraçava a filha, escondendo as lágrimas que sempre brotavam quando ouvia essas promessas. Você já me deu a casa mais bonita do mundo, filha. Enquanto a gente estiver junta, qualquer lugar vira um palácio. O ensino médio trouxe desafios maiores. Camila havia conseguido uma vaga numa escola estadual considerada boa, mas ficava do outro lado da cidade. Todos os dias acordava às 5:30 da manhã para pegar 2 ônibus e chegar a tempo da primeira aula. O trajeto de volta levava quase 2 horas, tempo que ela aproveitava para estudar, equilibrando os livros no colo, enquanto o ônibus balançava pelas ruas esburacadas. Foi durante esses anos que ela descobriu sua paixão pela administração. Na escola, participou do Grêmio Estudantil e organizou festivais e campanhas beneficentes. Tinha um talento natural para motivar pessoas e coordenar projetos, qualidades que não passaram despercebidas pelos professores. O professor de matemática, Sr. João, foi quem primeiro sugeriu que ela prestasse vestibular para a administração. Camila, você tem uma visão para negócios que não se ensina em livro, disse ele numa tarde de quinta-feira, depois de uma reunião do Grêmio especialmente produtiva. Já pensou em administração? Com seu perfil, tenho certeza de que conseguiria uma bolsa integral na universidade pública. A ideia de cursar uma universidade parecia um sonho distante demais, mas Rosa não deixou a filha desistir antes mesmo de tentar. Vendeu alguns móveis para pagar o cursinho pré-vestibular e trabalhou ainda mais horas para compensar os gastos extras com transporte e material didático. Camila estudava até altas horas e Rosa frequentemente adormecia na poltrona da sala, esperando a filha terminar os estudos. O dia do resultado do vestibular foi um dos mais tensos de suas vidas. Camila havia prestado para 4 universidades públicas, todas com concorrência altíssima. Rosa faltou ao trabalho pela primeira vez em anos para acompanhar a filha até o local onde sairiam os resultados. Elas chegaram 1 hora antes do previsto e ficaram esperando junto com centenas de outros candidatos igualmente ansiosos. Quando finalmente conseguiram acessar o site da universidade no celular emprestado de um colega, Camila teve que ler o resultado 3 vezes antes de acreditar. Seu nome estava lá, na lista de aprovados com direito à bolsa integral. Rosa desabou em lágrimas ali mesmo, abraçando a filha no meio da multidão, sem se importar com os olhares curiosos ao redor. Os 4 anos de faculdade foram uma montanha-russa de descobertas e desafios.
Camila se destacou desde o primeiro semestre, não apenas pelas notas exemplares, mas pela dedicação aos projetos de extensão universitária. Foi através desses projetos que conheceu a realidade de pequenos empreendedores da periferia, desenvolvendo um amor genuíno por ajudar pessoas a realizarem seus sonhos profissionais. Paralelamente, do outro lado da cidade, crescia uma história completamente diferente, mas que em breve se entrelaçaria com a de Camila de forma surpreendente. Rafael Oliveira havia nascido 31 anos antes no Hospital Sírio-Libanês, filho de médicos renomados que já possuíam uma fortuna considerável. Sua infância transcorreu numa mansão nos Jardins, cercado de todo o conforto material possível: piscina, quadra de tênis, 3 carros na garagem, empregados solícitos e pais que, apesar de ausentes pela demanda profissional, nunca deixaram faltar nada. Desde pequeno, Rafael demonstrou uma inteligência excepcional e um interesse precoce por negócios. Aos 12 anos, já lia revistas econômicas na biblioteca do pai, e aos 15 havia convencido os pais a deixá-lo investir parte de sua mesada no mercado de ações. Sua primeira aplicação foi num fundo de tecnologia que rendeu 30% em 6 meses, confirmando um talento que se revelaria extraordinário. Cursou administração na melhor universidade particular de São Paulo, onde se formou com louvor. Ainda na faculdade, criou sua primeira empresa, um aplicativo que conectava estudantes universitários com oportunidades de estágio. A empresa foi vendida 2 anos depois, por uma quantia que lhe permitiu começar seus investimentos mais ambiciosos. Aos 25 anos, Rafael já era dono de um pequeno conglomerado que abrangia tecnologia, investimentos imobiliários e consultoria empresarial. Suas empresas empregavam mais de 200 pessoas e geravam milhões em receita anual. Para o mundo exterior, era o jovem empresário de sucesso que aparecia ocasionalmente em revistas de negócios, sempre com um sorriso discreto e trajes impecáveis. Mas por trás dessa fachada de sucesso, Rafael carregava um vazio que o dinheiro não conseguia preencher. Suas relações amorosas eram superficiais, limitadas a mulheres interessadas em seu status social e financeiro. Seus amigos eram, na maioria, outros empresários com quem compartilhava apenas interesses profissionais. Mesmo a relação com os pais havia se tornado formal e distante, reduzida a jantares mensais onde discutiam investimentos e estratégias de negócio. Rafael, você precisa pensar em constituir família, dizia sua mãe, doutora Margarete, durante um desses jantares formais. Aos 31 anos, já deveria estar casado. Que tal aquela moça, filha do doutor Ferreira? Ela é médica também, muito bem educada. Rafael sorria polidamente e desconversava, mas internamente sentia um desconforto crescente. Sabia que poderia ter qualquer mulher que desejasse, desde que oferecesse o estilo de vida luxuoso que sua fortuna proporcionava. O problema é que isso não era o que procurava. Queria alguém que o visse além do dinheiro, alguém que despertasse nele sentimentos genuínos, não calculistas. Essa busca por autenticidade havia se tornado uma obsessão silenciosa. Rafael frequentemente caminhava pelas ruas de São Paulo, observando as pessoas comuns, famílias nos parques, casais nas praças, trabalhadores voltando para casa no fim do dia, com uma curiosidade melancólica. Invejava a simplicidade dessas vidas, a aparente satisfação com pequenas coisas que seu dinheiro não conseguia comprar. Foi essa inquietação que o levou a desenvolver um hábito peculiar: fazer caminhadas longas pela cidade depois das reuniões importantes. Seus motoristas e assistentes estranharam inicialmente, mas Rafael insistia que precisava limpar a mente andando pelas ruas.
Na verdade, essas caminhadas eram sua forma de se conectar com a realidade além dos escritórios espelhados e salas de reunião climatizadas. Naquela quinta-feira de dezembro, Rafael acabara de sair de uma reunião particularmente tensa sobre a aquisição de uma nova empresa. O negócio havia sido bem-sucedido, mais alguns milhões adicionados ao seu patrimônio, mas ele se sentia estranhamente vazio. Era sempre assim. A excitação da conquista durava poucos minutos, logo substituída por uma sensação de insignificância que o perturbava. Dispensou o motorista e decidiu caminhar até em casa, um trajeto que normalmente levaria 40 minutos de carro, mas que a pé se transformaria numa jornada de descoberta pelos bairros que raramente visitava. Vestia um terno cinza de corte impecável, mas havia afrouxado a gravata e aberto o primeiro botão da camisa, numa tentativa inconsciente de se liberar das amarras formais de seu mundo corporativo. Enquanto caminhava pelas avenidas movimentadas, Rafael observava os rostos das pessoas que passavam apressadas, executivos como ele, mas também estudantes, trabalhadores em uniformes, mães carregando sacolas de compras, idosos em bancos de praça. Cada rosto contava uma história, carregava sonhos e preocupações que ele gostaria de conhecer. Foi durante essa caminhada reflexiva que seus passos o levaram até aquela pequena praça arborizada. Inicialmente, pensou apenas em sentar por alguns minutos para descansar e organizar os pensamentos. A praça era um refúgio inesperado em meio ao caos urbano, e Rafael apreciou imediatamente a tranquilidade do ambiente. Foi então que a viu. Sentada num banco sob uma árvore, uma jovem chorava com uma intensidade que tocou algo profundo em seu peito. Não era um choro teatral ou autocomplacente. Era a expressão pura de uma dor real, visceral, que ele reconheceu instintivamente como o tipo de sofrimento que nasce quando sonhos são brutalmente despedaçados. Rafael parou a poucos metros de distância, observando-a com uma mistura de compaixão e fascínio. Havia algo na postura dela, na forma como seus ombros tremiam com cada soluço, que despertou nele um instinto protetor que desconhecia possuir. Era como se estivesse vendo pela primeira vez uma pessoa completamente real, sem máscaras sociais ou pretensões. Por um momento hesitou. Sua educação formal sugeria que deveria seguir caminho, respeitando a privacidade da estranha. Mas algo mais forte que a etiqueta social o impelia a agir. Talvez fosse a busca inconsciente por autenticidade que o movera durante toda a vida, ou talvez fosse simplesmente a humanidade básica que o dinheiro nunca conseguira corromper completamente. Camila continuava alheia à presença dele, perdida em seu oceano particular de tristeza. Suas lágrimas caíam sobre a blusa branca amassada, manchando o tecido com pequenas auréolas de umidade. O cabelo, antes preso num coque impecável para a entrevista, agora se soltara parcialmente, com alguns cachos rebeldes emoldurando seu rosto corado pelo choro. Rafael deu um passo à frente, depois outro. Cada movimento era calculado para não assustá-la, mas determinado o suficiente para demonstrar sua intenção genuína de ajudar. Quando estava a cerca de 2 metros do banco, parou e pigarreou suavemente. "Desculpe incomodar", disse com uma voz mais suave do que costumava usar nas reuniões de negócios. "Você está bem?" A pergunta pairou no ar por alguns segundos antes de Camila erguer lentamente o rosto, revelando olhos vermelhos e inchados, mas ainda assim incrivelmente expressivos. O encontro dos olhares deles foi como um choque elétrico. 2 mundos completamente diferentes colidindo num momento de vulnerabilidade absoluta. Era o começo de algo que mudaria ambas as vidas para sempre,
embora nenhum dos dois pudesse imaginar a jornada extraordinária que os aguardava a partir daquele momento aparentemente simples numa praça esquecida da grande São Paulo. Camila ergueu o rosto lentamente, como se emergisse de um sonho profundo e confuso. Seus olhos, vermelhos e inchados pelo choro, encontraram os de um homem que jamais havia visto antes. Ele estava parado a poucos metros de distância, com as mãos nos bolsos de um terno cinza que, mesmo aos olhos inexperientes dela em questões de moda masculina, era visivelmente caro. Seu cabelo castanho estava levemente desalinhado pelo vento, e havia uma expressão de preocupação genuína em seu rosto que a pegou completamente desprevenida. Eu estou bem, respondeu automaticamente, a voz rouca pelo choro. Passou o dorso da mão pelos olhos, numa tentativa fútil de disfarçar as lágrimas que ainda escorriam. Obrigada pela preocupação. Rafael observou a resposta defensiva e reconheceu nela o mesmo instinto de proteção que ele próprio havia desenvolvido ao longo dos anos. A diferença é que sua armadura era feita de terno e gravata, enquanto a dela parecia construída de orgulho e dignidade ferida. Havia algo na maneira como ela se endireitou no banco, tentando recompor a postura, apesar da dor evidente, que tocou profundamente seu coração. "Posso me sentar?" perguntou, apontando para a outra extremidade do banco. "Prometo que não vou incomodar. É só que, bem, esta praça também é meu refúgio quando preciso pensar." Camila o estudou por um momento, tentando decifrar suas intenções. Havia homens que se aproximavam de mulheres chorando na rua com segundas intenções. Ela sabia disso. Mas algo no olhar daquele estranho transmitia uma sinceridade que ela raramente encontrava. Talvez fosse sua vulnerabilidade do momento, ou talvez fosse intuição feminina, mas sentiu que podia confiar nele, pelo menos por alguns minutos. "Claro", murmurou, encolhendo-se ligeiramente para dar mais espaço, embora o banco fosse longo o suficiente para ambos. Rafael sentou-se cuidadosamente, mantendo uma distância respeitosa. Por alguns minutos, permaneceram em silêncio, observando o movimento discreto da praça. Uma senhora alimentando pombos perto do chafariz, um casal de namorados conversando baixo em outro banco, crianças correndo entre as árvores sob o olhar atento de suas mães. Era como se o mundo continuasse girando normalmente enquanto o universo particular de Camila havia desmoronado. "Sabe", disse Rafael finalmente, sua voz baixa e calmante, "quando eu era mais novo, costumava vir em praças como esta sempre que me sentia perdido. Há algo sobre estes lugares que nos ajuda a colocar as coisas em perspectiva." Camila virou-se ligeiramente para observá-lo. Havia uma melancolia em sua voz que contrastava com sua aparência bem-sucedida. "E você se sente perdido com frequência?" perguntou, curiosa apesar de si mesma. Rafael sorriu tristemente. Mais do que gostaria de admitir. Às vezes, é possível ter tudo e ainda assim sentir que não se tem nada do que realmente importa. As palavras ressoaram em Camila de forma inesperada. Durante toda a vida, havia acreditado que seus problemas se resolveriam se conseguisse estabilidade financeira e profissional. A ideia de que alguém aparentemente bem-sucedido pudesse se sentir vazio era um conceito novo para ela. "Desculpe a indiscrição", continuou Rafael, "mas parece que você passou por algo difícil hoje. Às vezes, conversar com um estranho pode ajudar. Não nos conhecemos, então não há julgamentos, apenas duas pessoas dividindo um momento." Camila hesitou. Toda sua criação a ensinara a ser cautelosa com estranhos, especialmente homens bem vestidos que poderiam ter intenções duvidosas. Mas havia algo na presença dele que a acalmava, uma energia gentil que contrastava com a agitação que sentia por dentro. Talvez fosse exatamente isso que precisava,
desabafar com alguém que não a conhecia, que não teria expectativas sobre como ela deveria reagir. Hoje foi um dia difícil, começou hesitantemente. Eu tinha uma entrevista de emprego muito importante. Uma vaga que poderia mudar minha vida e a da minha mãe. Achei que tinha ido bem, mas sua voz falhou e novas lágrimas começaram a brotar. Rafael sentiu uma vontade quase irresistível de se aproximar e oferecer conforto físico, mas manteve-se em sua posição, respeitando o espaço dela. Mas não deu certo, completou ele suavemente. Não, sussurrou Camila, e o pior é que não é a primeira vez. Parece que não importa o quanto eu estude, o quanto me prepare, sempre há alguém melhor, alguém com mais experiência, alguém mais adequado. Ela pausou, limpando o nariz com um lenço amassado que tirou da bolsa. Sei que deve parecer besteira para você. Provavelmente tem um emprego estável, uma vida organizada. Deve achar uma bobagem uma pessoa chorar por causa de uma entrevista. Rafael balançou a cabeça vigorosamente. Não acho besteira, de forma alguma. Acho que você é corajosa por tentar, por não desistir mesmo quando é difícil. E sobre ter uma vida organizada. Ele deu uma risada sem humor. Digamos que às vezes ter tudo organizado não significa ter tudo no lugar. Havia algo na sinceridade de sua resposta que fez Camila olhá-lo mais atentamente. Notou os detalhes que havia perdido em sua primeira impressão. A forma como ele brincava nervosamente com a aliança que não havia. Apenas um anel simples no dedo mínimo. Como seus olhos carregavam uma tristeza que espelhava a dela, como parecia genuinamente interessado em ouvi-la. Qual era a vaga? Perguntou Rafael. Analista comercial júnior numa multinacional, respondeu Camila, e pela primeira vez, desde a ligação, conseguiu falar sobre a entrevista sem chorar. Formei em administração no ano passado, sempre fui boa aluna, fiz projetos de extensão, mas parece que tudo isso não basta quando você não tem network, não tem sobrenome conhecido, não tem as conexões certas, completou Rafael, assentindo com compreensão. O mundo dos negócios pode ser muito injusto dessa forma. Às vezes, não é sobre competência, é sobre quem você conhece ou de onde vem. Camila o observou com surpresa. Você trabalha nessa área? Trabalho, confirmou Rafael, sem entrar em detalhes sobre a extensão de seus negócios. E posso dizer que já vi muitos talentos desperdiçados por causa dessa dinâmica. Pessoas brilhantes sendo preteridas por candidatos menos qualificados, mas melhor conectados. Então você entende por que isso dói tanto, disse Camila, sentindo-se menos sozinha pela primeira vez naquele dia. Não é só sobre o emprego, é sobre a sensação de que você pode se esforçar a vida toda e nunca será suficiente. Rafael assentiu lentamente. Conhecia bem essa sensação, embora por motivos diferentes. No seu caso, era a sensação de que nada do que conquistasse importava realmente se não houvesse alguém genuíno com quem compartilhar. Conte-me sobre sua mãe, pediu ele, mudando ligeiramente o foco da conversa. Havia percebido como o rosto de Camila se suavizou quando a mencionou. Os olhos de Camila se iluminaram imediatamente, apesar das lágrimas que ainda brilhavam. Minha mãe ela é incrível. Trabalha desde que me entendo por gente para me dar oportunidades que ela nunca teve. Nunca reclamou, nunca demonstrou cansaço na minha frente, mesmo eu sabendo que às vezes ela chegava em casa tão exausta que mal conseguia ficar de pé. Ela começou a falar mais rapidamente, como se as palavras tivessem vida própria. Quando eu estava no ensino médio, ela vendia quitutes para os vizinhos nos fins de semana para conseguir dinheiro extra para meus livros. Nunca me deixou trabalhar enquanto estudava. Dizia que minha obrigação era me formar. E agora, sua voz voltou a falhar. Agora eu queria tanto retribuir tudo isso,
dar uma vida melhor para ela, e parece que não consigo nem conseguir um emprego. Rafael sentiu um aperto no peito ao ouvi-la falar. A devoção de Camila pela mãe, a gratidão pura que emanava de cada palavra, era algo que ele raramente encontrava em seu círculo social. Suas próprias relações familiares, embora cordiais, eram marcadas pela formalidade e pela distância emocional. Ela deve ser muito orgulhosa de você, disse ele. Formar uma faculdade, participar de projetos, chegar até a entrevista final de uma multinacional, isso são conquistas enormes, independentemente do resultado. Eu sei que ela é, admitiu Camila, mas eu queria dar mais para ela. Queria que ela pudesse parar de trabalhar tanto, que pudesse descansar, viajar, ter as coisas bonitas que sempre mereceu. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando não apenas as palavras dela, mas a emoção crua por trás delas. Havia uma pureza em seus sentimentos que o tocava profundamente. Durante anos, havia convivido com pessoas cujas motivações eram centradas em si mesmas. Mais dinheiro, mais status, mais poder. Encontrar alguém cuja maior ambição era cuidar de outra pessoa era como descobrir um diamante em meio ao carvão. Posso fazer uma pergunta? Disse Rafael. O que você estudou na faculdade? Quais foram seus projetos de extensão? Camila se endireitou ligeiramente, animando-se ao falar sobre algo que realmente a apaixonava. Participei de um programa de consultoria para micro e pequenas empresas. Íamos nas comunidades e ajudávamos empreendedores locais a organizarem suas finanças, desenvolverem planos de negócio, entenderem questões legais básicas. Seus olhos brilharam com entusiasmo genuíno. Foi incrível ver a diferença que pequenas mudanças podiam fazer. Tem um senhor, o João, que tinha uma oficina mecânica desorganizada, quase falindo. Ajudamos ele a reorganizar o estoque, criar um sistema de agendamento, melhorar o atendimento ao cliente. Em 6 meses, ele conseguiu contratar 2 funcionários. Rafael ouviu cada palavra com atenção crescente. Não era apenas o que ela dizia, mas como dizia, com paixão genuína, sem nenhum interesse pessoal, além da satisfação de ajudar outros. Era exatamente o tipo de motivação que ele procurava em seus funcionários, mas raramente encontrava. E você gostava dessa parte, do contato direto com as pessoas, de ver os resultados práticos? Amava, respondeu Camila sem hesitação. Era a parte mais gratificante da faculdade, aplicar o conhecimento teórico para fazer diferença real na vida das pessoas. Alguns colegas achavam meio, básico demais. Preferiam os estágios em grandes corporações, mesmo que fosse só para buscar café. Mas eu realmente acreditava no que estávamos fazendo. Rafael sentiu algo se mexer em seu peito, uma ideia começando a tomar forma. Durante anos, procurava profissionais que combinassem competência técnica com genuína paixão por ajudar outros. Suas empresas estavam sempre em expansão, sempre precisando de pessoas que entendessem que negócios bem-sucedidos são construídos sobre relacionamentos humanos sólidos. Camila, disse ele, virando-se para encará-la diretamente pela primeira vez. Posso saber seu nome completo? Ela hesitou por um momento, depois respondeu. Camila Santos. E o seu? Rafael Oliveira. Ele estendeu a mão e ela a apertou brevemente. O contato foi breve, mas suficiente para que ambos sentissem uma conexão elétrica inexplicável. Camila, o que vou propor pode soar estranho, considerando que nos conhecemos há menos de 1 hora. O coração de Camila acelerou. O que você quer dizer? Rafael respirou fundo, sabendo que o que estava prestes a fazer era completamente fora do protocolo, tanto pessoal quanto profissional. Mas havia algo naquela jovem, sua autenticidade, sua paixão, sua dedicação, que despertava nele uma certeza instintiva. Eu tenho algumas empresas, começou cuidadosamente.
Uma delas está expandindo o departamento comercial e procuramos exatamente o perfil que você descreveu. Alguém que entenda que negócios são sobre pessoas, que tenha paixão genuína por ajudar outros, que combine competência técnica com inteligência emocional. Camila o olhou com uma mistura de confusão e esperança cautelosa. Você está oferecendo um emprego para mim? Estou oferecendo uma oportunidade, corrigiu Rafael. Uma chance de você mostrar do que é capaz, em um ambiente que valorize exatamente as qualidades que outras empresas talvez não tenham sabido reconhecer. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Camila sentia como se estivesse num sonho surreal. Havia chegado àquela praça no fundo do poço, e agora um estranho gentil estava oferecendo exatamente o que ela mais precisava. Era difícil demais para ser verdade. Por quê? Perguntou ela finalmente, sua voz mal passando de um sussurro. Por que você faria isso? Nem me conhece direito. Rafael sorriu. E pela primeira vez desde que se sentara no banco, pareceu completamente relaxado. Às vezes, Camila, as melhores decisões são tomadas não com a cabeça, mas com o coração. E algo me diz que você é exatamente o tipo de pessoa que minha empresa precisa. Ele fez uma pausa, olhando para o céu que começava a ganhar tons alaranjados do entardecer. Além disso, eu acredito em segundas chances, em oportunidades que surgem quando menos esperamos. Talvez este encontro não seja coincidência. Camila sentiu lágrimas brotarem novamente, mas desta vez eram diferentes. Lágrimas de alívio, de gratidão, de uma esperança renascida que ela havia dado como perdida. Estava acontecendo algo que ia além da oferta de emprego. Havia uma conexão se formando entre eles, sutil mas poderosa, como se duas almas solitárias tivessem finalmente encontrado eco uma na outra. Eu não sei o que dizer, murmurou ela. Não precisa dizer nada agora, respondeu Rafael, tirando um cartão do bolso interno do paletó. Pense com calma. Se decidir que quer tentar, me liga amanhã. Conversamos melhor sobre a posição, você conhece a empresa, vê se realmente faz sentido para você. Camila pegou o cartão com mãos trêmulas e leu. Rafael Oliveira, CEO, Grupo Oliveira Investimentos. Seus olhos se arregalaram quando viu o título. CEO. Ela havia passado a tarde chorando para o presidente de um grupo empresarial. Você é o dono da empresa? Gaguejou. Rafael riu baixinho. Sou. Mas antes de tudo, sou alguém que acredita que as pessoas certas aparecem em nossas vidas na hora certa. E hoje, Camila Santos, eu acho que você apareceu na minha. O sol se punha lentamente atrás dos prédios, tingindo a praça de tons dourados que transformavam aquele momento ordinário em algo mágico. Dois estranhos de mundos completamente diferentes haviam se encontrado no momento exato em que ambos mais precisavam. Ela de uma oportunidade, ele de autenticidade. Nenhum dos dois podia imaginar que aquele encontro casual numa praça esquecida seria o primeiro passo de uma jornada que mudaria suas vidas de formas que jamais sonharam possível. Camila chegou em casa quando as primeiras estrelas começavam a piscar no céu de São Paulo. O apartamento pequeno nunca lhe parecera tão acolhedor quanto naquele momento. Rosa estava na cozinha preparando o jantar, e o cheiro de feijão no fogo, misturado ao aroma de alho refogado, criava uma atmosfera de lar que contrastava dramaticamente com o turbilhão de emoções que Camila carregava. Filha, como foi a ligação da empresa? Rosa se virou imediatamente ao ouvir a porta se fechar, o rosto iluminado pela expectativa. Usava um avental florido sobre a blusa simples do uniforme de trabalho, e seus cabelos grisalhos estavam presos num rabo de cavalo prático. Aos 41 anos, ainda conservava a beleza simples que havia chamado a atenção na juventude,
mas agora marcada pelas linhas finas que apenas uma vida de trabalho árduo pode esculpir. Camila ficou parada na entrada da cozinha, segurando a bolsa contra o corpo e tentando encontrar as palavras certas. Como explicar que havia sido rejeitada na entrevista, mas que um estranho numa praça havia lhe oferecido uma oportunidade ainda melhor? Como contar sobre Rafael sem soar como um conto de fadas improvável? "Mãe, senta aqui comigo", disse finalmente, puxando uma das duas cadeiras da mesa pequena. "Preciso te contar uma coisa." Rosa secou as mãos no avental e sentou-se, o sorriso esperançoso dando lugar a uma expressão de preocupação. "O que aconteceu, filha? Não deu certo na empresa?" "Não", confirmou Camila, vendo o rosto da mãe murchar ligeiramente. "Eles ligaram hoje de tarde e disseram que escolheram outro candidato." Rosa estendeu a mão e tocou suavemente o braço da filha. "Ah, meu amor, eu sinto muito. Sei o quanto você queria essa vaga." "Eu sei, mãe, e eu chorei muito." Camila tirou o cartão de Rafael do bolso e o colocou sobre a mesa. "Mas depois aconteceu algo que ainda estou tentando acreditar." Rosa pegou o cartão e leu em voz alta: "Rafael Oliveira, CEO Grupo Oliveira Investimentos." Seus olhos se arregalaram. "Filha, o que é isso?" Camila respirou fundo e contou toda a história. A caminhada até a praça, o choro descontrolado, a aproximação gentil de Rafael, a conversa que se estendeu por quase 2 horas e, finalmente, a oferta inesperada. Rosa ouviu em silêncio, suas expressões variando entre incredulidade, preocupação e esperança cautelosa. "Camila", disse Rosa quando a filha terminou de falar, "isso tudo parece muito estranho. Homens ricos não oferecem empregos para moças desconhecidas na rua. Como você pode ter certeza de que ele é mesmo quem diz ser?" A pergunta era válida, e Camila havia pensado nela durante todo o caminho para casa. "Pesquisei no celular antes de vir embora, mãe. O Grupo Oliveira Investimentos realmente existe, e Rafael Oliveira aparece como CEO em várias matérias de jornal. É um empresário conhecido, respeitado." Rosa ainda parecia cética. "Mesmo que seja verdade, filha, o que um homem como esse quer com você? Pessoas assim não fazem caridade por bondade do coração." "Mãe", disse Camila suavemente, "eu entendo sua preocupação. Também achei estranho no início, mas conversando com ele, havia algo genuíno, sabe? Ele parecia tão perdido quanto eu, só que de uma forma diferente. E a oferta é profissional, séria. Ele quer que eu vá à empresa amanhã, conhecer a equipe, entender melhor a posição." Rosa suspirou, pegando a mão da filha entre as suas. "Você é uma moça inteligente, Camila. Sempre foi. Se você sente que é uma oportunidade real, então eu confio no seu julgamento. Mas promete que vai ter cuidado?" "Prometo, mãe, e se der certo, se realmente der certo, nossa vida pode mudar." Naquela noite, Camila mal conseguiu dormir. Ficou deitada olhando para o teto descascado de seu quarto, repassando cada momento da conversa com Rafael. Havia algo nele que a intrigava, uma tristeza escondida por trás da polidez, uma busca por algo que o dinheiro não podia comprar. E havia também a forma como ele a havia olhado, não como um objeto de caridade, mas como uma pessoa cujas palavras tinham valor. Do outro lado da cidade, Rafael também passava uma noite insone. Em sua cobertura luxuosa com vista panorâmica da cidade, caminhava pela sala ampla, tentando entender o impulso que o havia levado a fazer aquela oferta. Não era seu estilo tomar decisões baseadas em emoção, especialmente quando se tratava de negócios. Mas havia algo em Camila que despertara nele uma certeza instintiva, uma convicção de que ela seria uma adição valiosa à sua equipe. Mais do que isso, havia despertado nele uma curiosidade genuína sobre quem ela era, de onde vinha sua força evidente, como conseguia manter esperança em meio às dificuldades.
Era uma perspectiva completamente nova para alguém que havia crescido num mundo onde todos os problemas podiam ser resolvidos com dinheiro. Na manhã seguinte, Camila acordou antes do despertador. Escolheu cuidadosamente uma blusa azul marinho e uma calça social preta, sua roupa mais formal depois do terno da entrevista anterior. Tomou café com Rosa, que insistiu em preparar um lanche para ela levar, caso a reunião se estendesse. Estou nervosa e animada ao mesmo tempo, confessou Camila, enquanto arrumava o cabelo no espelho pequeno do banheiro. É normal, filha. É uma oportunidade grande. Só lembra de ser você mesma como sempre foi. Se esse Rafael viu algo especial em você ontem, foi na Camila verdadeira que ele viu. O grupo Oliveira Investimentos ocupava 3 andares de um edifício moderno na região da Faria Lima. Camila observou o movimento intenso do saguão. Executivos elegantes, reuniões sendo realizadas em salas de vidro, o som constante de telefones e conversas profissionais. Era um mundo diferente do que conhecia, mas desta vez não se sentiu intimidada. A conversa com Rafael havia lhe dado uma confiança que não possuía no dia anterior. Camila Santos, uma jovem loira de terno rosa, se aproximou sorrindo. Sou Marina Souza, assistente do Sr. Rafael. Ele está esperando pela senhora. O escritório de Rafael era amplo e moderno, mas não ostensivo. Móveis de madeira clara, plantas nas esquinas, uma vista impressionante da cidade através de janelas de vidro do chão ao teto. Rafael estava de pé próximo à janela quando ela entrou, vestindo um terno azul marinho que realçava sua postura confiante. Virou-se ao ouvi-la entrar, e o sorriso que lhe dirigiu era genuinamente caloroso. Camila, que bom que você veio. Como dormiu? Imagino que tenha sido uma noite agitada depois de ontem. Confesso que foi, respondeu ela, aceitando a cadeira que ele ofereceu em frente à sua mesa. Mas acordei decidida a conhecer melhor esta oportunidade. Perfeito. Quero apresentar você à equipe e explicar melhor a posição. Rafael sentou-se em sua cadeira, mas manteve uma postura relaxada, apoiando os cotovelos na mesa. A vaga é para analista comercial sênior. Sim, sênior, não júnior, baseado no que você me contou ontem sobre seus projetos na faculdade. Acredito que você tenha experiência prática equivalente. Camila sentiu o coração acelerar. Analista sênior significava mais responsabilidades, mas também um salário significativamente melhor. Quais seriam minhas responsabilidades? Principalmente, gerenciar relacionamentos com nossos clientes de médio porte. Empresas familiares que estão crescendo e precisam de consultoria especializada em gestão e investimentos. É exatamente o tipo de trabalho que você fazia na universidade, só que numa escala maior. Rafael abriu uma pasta sobre a mesa. Temos 23 clientes nesse perfil atualmente. A maioria são empresários de 2ª ou 3ª geração que herdaram negócios e querem modernizar, expandir, profissionalizar. Eles precisam de alguém que entenda tanto a parte técnica quanto o lado humano dos negócios. Camila folheou os documentos que ele lhe mostrava, impressionada com a variedade de setores. Padarias artesanais, oficinas mecânicas, lojas de roupas, pequenas indústrias. Era uma versão ampliada exatamente do tipo de trabalho que mais a motivava na faculdade. E a equipe? Como é o ambiente de trabalho aqui? Venha, vou apresentar você pessoalmente. Rafael a conduziu por um tour pelos escritórios. A equipe comercial era composta por 8 pessoas, uma mistura equilibrada de profissionais experientes e jovens talentos. Todos a receberam com cordialidade genuína, e Camila pode perceber que havia uma atmosfera de colaboração real, não apenas a polidez formal que esperava encontrar. Nossa filosofia aqui é bem simples, explicou Mariana Costa, a gerente comercial. Uma mulher na casa dos 35 anos,
com um sorriso contagiante. Cuidamos dos nossos clientes como se fossem família. Muitos deles trabalham conosco há anos e alguns se tornaram amigos pessoais também. E como é trabalhar diretamente com o Rafael? Perguntou Camila, curiosa. Ele é exigente, mas justo, respondeu Fernando Lima, um analista que parecia ter poucos anos mais que ela. Dá autonomia para tomarmos decisões, mas está sempre disponível quando precisamos de orientação. E genuinamente se preocupa com o desenvolvimento de cada um da equipe. Durante as 2 horas seguintes, Camila conheceu a estrutura da empresa, os procedimentos, as metas e expectativas. Tudo parecia não apenas legítimo, mas genuinamente atrativo. Era o tipo de ambiente de trabalho que sempre sonhara. Desafiador, mas humano. Profissional, mas não frio. Quando voltaram ao escritório de Rafael, ele serviu café para ambos e se sentou numa poltrona, em frente ao sofá onde Camila se acomodou. A configuração era mais informal que uma reunião tradicional, criando um ambiente de conversa aberta. E então, o que achou? Achei incrível, respondeu Camila honestamente. É exatamente o tipo de trabalho que sempre quis fazer, mas ainda estou tentando entender por que você está me oferecendo essa oportunidade. Rafael sorriu, apreciando a franqueza dela. Ontem, quando você falou sobre seus projetos na universidade, vi uma paixão genuína pelo que fazia. Não era sobre notas ou reconhecimento acadêmico, era sobre fazer diferença real na vida das pessoas. Esse tipo de motivação não se ensina, Camila. É algo que se tem ou não se tem. Ele pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Além disso, preciso admitir que sua história me tocou. Não pela dificuldade em si, mas pela forma como você lida com ela. Sua determinação, sua gratidão pela mãe, sua vontade de retribuir, são qualidades raras no mundo corporativo. E você? Por que resolveu criar uma empresa com esse foco? Perguntou Camila, virando a pergunta. Rafael ficou em silêncio por um momento, surpreso pela mudança de direção da conversa. A maioria das pessoas só fazia perguntas sobre benefícios, salário, oportunidades de crescimento. Camila queria entender suas motivações. Cresci tendo tudo, mas vendo muito pouco propósito no que minha família fazia, disse finalmente. Meus pais são médicos brilhantes, mas sempre trataram a medicina como um negócio, não como uma vocação. Quando comecei a empreender, queria fazer diferente. Queria construir algo que gerasse lucro, mas que também tivesse significado real. E tem? Significado real? Alguns dias sim, outros nem tanto, admitiu Rafael com um sorriso triste. Às vezes me perco na parte administrativa, nas questões financeiras, e esqueço por que comecei tudo isso. É por isso que preciso de pessoas como você na equipe, para me lembrar que por trás de cada planilha existe uma família, um sonho, uma história. Camila sentiu algo se mover em seu peito. Havia uma vulnerabilidade na resposta dele que a surpreendeu e, estranhamente, a comoveu. Não era o que esperava ouvir de um CEO bem-sucedido. Posso fazer uma última pergunta? Claro. Ontem, na praça, você disse que às vezes é possível ter tudo e não ter nada do que importa. O que importa para você? Rafael a olhou por um longo momento, como se estivesse vendo algo nela que não havia notado antes. Até ontem, eu diria que não sabia responder essa pergunta, mas nossa conversa me fez pensar. Acho que o que importa é conexão verdadeira, com o trabalho, com as pessoas, com algum propósito maior que nós mesmos. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, mas reflexivo. Ambos estavam processando não apenas a conversa profissional, mas a conexão humana que estava se desenvolvendo entre eles. Camila, disse Rafael finalmente, gostaria de trabalhar conosco? Ela não hesitou. Gostaria muito. Ótimo. Marina vai te passar todos os detalhes contratuais.
mas posso adiantar que o salário inicial é de R$ 8.000, com revisão em 6 meses baseada em performance. Plano de saúde completo, vale-refeição e participação nos lucros anuais. Camila sentiu o mundo girar por um momento. R$ 8.000 era mais do que o dobro do que esperava ganhar numa primeira colocação. Era vida nova para ela e para Rosa. Rafael, Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Não me agradeça ainda, disse ele sorrindo. Primeiro prove que minha intuição estava certa. Quando Camila saiu do prédio 2 horas depois, com o contrato assinado e a data de início marcada para a segunda-feira seguinte, sentia como se estivesse flutuando. Parou na primeira padaria que encontrou e ligou para Rosa. Mãe, sou eu! Consegui o emprego! Do outro lado da linha, Rosa começou a chorar de alegria. E logo Camila estava chorando também, bem ali na calçada movimentada, sob os olhares curiosos dos transeuntes. Quanto, filha? Quanto eles vão pagar? R$ 8.000, mãe! 8.000! O silêncio do outro lado foi seguido por soluços incontroláveis. Meu Deus, Camila! É dinheiro para a gente se mudar, para eu poder trabalhar menos, É para você parar de trabalhar, mãe. É para a gente ter a vida que sempre merecemos. Naquela noite, mãe e filha ficaram acordadas até tarde planejando o futuro, sonhando com possibilidades que há poucos dias pareciam inalcançáveis. E em sua cobertura luxuosa, Rafael também estava acordado, mas pela primeira vez em anos não se sentia vazio. Havia a expectativa genuína de segunda-feira, de ver Camila em ação, de descobrir se sua intuição estava correta. Mais do que isso, havia uma curiosidade crescente sobre quem era aquela jovem que havia aparecido em sua vida de forma tão inesperada, trazendo consigo uma autenticidade que ele não sabia que estava procurando. Nenhum dos dois imagina que o que começara como uma oportunidade profissional estava plantando as sementes de algo muito mais profundo e transformador para ambas as vidas. Os primeiros meses de Camila no Grupo Oliveira Investimentos foram uma revelação tanto para ela quanto para toda a equipe. Sua capacidade de conectar-se genuinamente com os clientes, combinada com sólidos conhecimentos técnicos, rapidamente a estabeleceu como uma das analistas mais eficazes da empresa. Mais importante ainda, ela trouxe uma energia renovada para todo o departamento. Camila, preciso te contar uma coisa, disse Mariana durante um intervalo para café na terceira semana. Elas haviam desenvolvido uma amizade natural, apesar da diferença hierárquica. Quando Rafael disse que tinha encontrado nossa nova analista numa praça, achei que ele havia perdido o juízo. Mas você está provando que, às vezes, as melhores contratações acontecem fora dos métodos tradicionais. Camila sorriu, mexendo o açúcar em sua xícara. Ainda parece surreal para mim também. Às vezes acordo achando que foi tudo um sonho. E como está sendo trabalhar diretamente com ele? Rafael pode ser meio intenso às vezes. Era uma pergunta que Camila havia se feito várias vezes nas últimas semanas. Trabalhar com Rafael era diferente de qualquer dinâmica profissional que havia imaginado. Ele era exigente, sim, mas de uma forma que a desafiava a crescer. Mais intrigante ainda, havia momentos durante suas reuniões quando ela sentia uma conexão que ia além do profissional, um olhar que se prolongava alguns segundos a mais, uma conversa sobre estratégias de negócio que derivava naturalmente para filosofias de vida. Ele é um chefe excelente, respondeu Camila diplomaticamente. Dá autonomia, mas está sempre disponível quando preciso de orientação. E realmente se importa com o bem-estar dos clientes, não só com os números. O que ela não mencionou foi como seu coração acelerava levemente sempre que Rafael aparecia em sua sala.
ou como ele havia começado a fazer pequenos gestos que pareciam ir além da cortesia profissional. Um café especial que sabia que ela gostava. Perguntas sobre como Rosa estava se adaptando à nova situação financeira. Comentários sobre livros que achava que ela poderia gostar. Rafael, por sua vez, estava enfrentando um dilema interno que nunca havia experimentado. Em seus relacionamentos anteriores, sempre houvera uma clareza sobre papéis e expectativas. As mulheres com quem se relacionava pertenciam ao seu círculo social, compartilhavam referências similares, tinham objetivos compatíveis com seu estilo de vida. Com Camila, tudo era diferente. Ele se encontrava procurando desculpas para visitá-la em sua sala, para incluí-la em reuniões onde sua presença não era estritamente necessária, para estender conversas profissionais até que elas, naturalmente, evoluíssem para tópicos pessoais. Havia algo na perspectiva dela, na forma como via o mundo, que o fascinava e o acalmava simultaneamente. Rafael, disse Maurício Tavares, seu sócio minoritário e amigo de longa data, durante um almoço executivo. Preciso falar uma coisa contigo. Sobre essa nova funcionária, a Camila. Rafael sentiu uma tensão imediata. O que tem ela? Algum problema com o trabalho? Pelo contrário, o trabalho dela é exemplar. Maurício pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. É a forma como você olha para ela que me preocupa. Como assim? Rafael, nos conhecemos há 15 anos. Nunca vi você olhar para uma funcionária da forma como olha para ela. E, francamente, ela também não consegue disfarçar muito bem quando você está por perto. Rafael ficou em silêncio, processando as palavras do amigo. Tinha sido tão óbvio assim. Maurício, Olha, não estou julgando. Ela parece uma pessoa incrível, e vocês são adultos. Mas você é o CEO da empresa. Ela é funcionária subordinada a você. Se algo vai acontecer entre vocês, precisa ser tratado com muito cuidado. A conversa com Maurício forçou Rafael a confrontar sentimentos que vinha tentando racionalizar há semanas. Não era apenas atração física, embora Camila fosse indiscutivelmente bela. Era a forma como ela ria das piadas dele, como seus olhos brilhavam quando falava sobre um projeto bem-sucedido, como conseguia ver beleza e oportunidade onde outros viam apenas problemas. Alguns dias depois, Rafael tomou uma decisão que o surpreendeu. Durante uma reunião sobre a conta de um cliente particularmente complexo, uma padaria familiar que queria expandir para 3 unidades, ele sugeriu que fizessem uma visita técnica ao estabelecimento. Seria bom ver em loco como funciona a operação atual antes de propormos a expansão, disse ele para Camila e Mariana. Que tal irmos lá amanhã de manhã? Ótima ideia, concordou Mariana. Vou verificar minha agenda. Na verdade, disse Rafael, tentando soar casual, você pode ficar cuidando da apresentação da conta dos supermercados Santana. Eu e Camila podemos dar conta da visita à padaria. Mariana olhou para ele com uma expressão ligeiramente surpresa, mas apenas acenou. Camila sentiu uma mistura de nervosismo e expectativa que tentou disfarçar. A padaria São José ficava na zona leste de São Paulo, numa rua comercial movimentada de um bairro de classe média baixa. Era um estabelecimento familiar típico, balcão de vidro repleto de pães e doces caseiros, algumas mesas pequenas para clientes que preferiam consumir no local, e o aroma irresistível de fermento e açúcar que impregnava todo o ambiente. Seu Rafael, que honra recebê-lo aqui. O senhor José Benedito, proprietário da padaria, era um homem na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos e sorriso largo, que evidenciava décadas de experiência no atendimento ao público. E esta deve ser a famosa Camila, que tem cuidado tão bem da nossa conta. O prazer é nosso, senhor José, respondeu Camila, apertando calorosamente a mão do homem.
Trouxemos algumas ideias para discutir sobre a expansão. Mas primeiro gostaríamos de entender melhor como funciona sua operação aqui. Durante as 2 horas seguintes, Rafael observou Camila em ação. Ela fez perguntas inteligentes sobre fornecedores, logística, controle de qualidade e gestão de pessoal. Mais impressionante ainda, conseguiu que o Sr. José compartilhasse informações que normalmente um empresário guardaria como segredos comerciais. Havia algo na forma como ela conduzia a conversa que criava confiança imediata. A senhora tem um olhar especial para negócios, disse o Sr. José para Camila, enquanto eles provavam diferentes tipos de pão. Aposto que cresceu numa família de comerciantes. Na verdade, não, respondeu Camila sorrindo. Minha mãe sempre trabalhou como funcionária. Mas ela me ensinou que qualquer trabalho feito com amor e dedicação é digno de respeito. Acho que isso me ajuda a entender a paixão que vocês colocam no que fazem. Rafael sentiu algo se mover em seu peito ao ouvi-la falar. Era exatamente essa capacidade de conexão humana que o havia atraído desde o primeiro encontro na praça. No caminho de volta, pararam num café pequeno para discutir as impressões da visita. Era meio da tarde, o movimento estava tranquilo e eles conseguiram uma mesa reservada próxima à janela. O que achou da operação? Perguntou Rafael, genuinamente interessado na opinião dela. Eles têm uma base sólida, produtos de qualidade e clientela fiel. O Sr. José é um gestor nato, mesmo sem formação formal. A expansão pode funcionar muito bem, mas precisa ser gradual e bem planejada. Camila parou para tomar um gole do café e continuou. O que mais me impressionou foi a paixão da família pelo negócio. A filha dele, que cuida da parte de doces, tem ideias inovadoras. E a esposa conhece cada cliente pelo nome. É o tipo de negócio que tem alma, sabe? Rafael assentiu, mas estava mais interessado em observar a animação de Camila do que propriamente no conteúdo de sua análise. Você sempre fica assim quando fala sobre trabalho? Como assim? Animada, apaixonada. Seus olhos brilham de uma forma especial. Camila sentiu o rosto esquentar levemente. Sim, acho que sim. Quando gosto do que faço, fica difícil esconder o entusiasmo. É uma das coisas que mais admiro em você, disse Rafael, sua voz baixa e sincera. Essa capacidade de encontrar beleza e propósito em tudo. O momento se estendeu entre eles, carregado de uma tensão diferente de qualquer interação profissional. Camila sentiu seu coração acelerar, enquanto Rafael lutava com o impulso de estender a mão e tocar a dela, que descansava sobre a mesa. Rafael, disse Camila finalmente, posso perguntar uma coisa pessoal? Claro. Você tem família, quer dizer, é casado, tem namorada? A pergunta o pegou de surpresa, embora fosse algo que vinha esperando que surgisse eventualmente. Não sou casado, não tenho namorada. Nunca consegui encontrar alguém que me entendesse completamente. Como assim? Rafael hesitou, depois decidiu ser honesto. A maioria das mulheres com quem me relacionei estava interessada no que eu posso oferecer materialmente. Viagens, restaurantes caros, presentes, mas nunca senti que se interessavam por quem eu realmente sou. E quem você realmente é? Era uma pergunta simples, mas que o forçou a uma reflexão profunda. Acho que sou alguém que cresceu tendo tudo, mas que sempre sentiu que algo essencial estava faltando. Alguém que construiu sucesso profissional, mas que ainda está descobrindo o que significa sucesso pessoal. Camila o observou com uma expressão pensativa. Você sabe que eu nunca me importei com seu dinheiro, não é? Sei. É por isso que nossa amizade é tão especial para mim. A palavra amizade pairou entre eles com um peso estranho, como se ambos soubessem que não descrevia completamente o que estava se desenvolvendo. Camila, disse Rafael tomando coragem, gostaria de jantar comigo amanhã? Não como chefe e funcionária, mas como duas pessoas que se interessam uma pela outra.
O convite explícito fez o coração de Camila disparar. Ela havia sentido a crescente proximidade entre eles, mas ouvir a proposta concreta a fez confrontar seus próprios sentimentos. Rafael, Sim, gostaria muito. Mas preciso que você entenda uma coisa. O quê? Eu não conheço o mundo em que você vive. Restaurantes caros, eventos sociais, essa vida de luxo. Não sei como me comportar nesse ambiente. Rafael sorriu, e pela primeira vez desde que se conheceram, ela viu nele uma expressão de alívio puro. Camila, a última coisa que quero é te levar para esse mundo. O que me atrai em você é exatamente sua autenticidade. Que tal jantarmos numa pizzaria que conheço? Lugar simples, comida boa, ambiente onde podemos conversar sem pretensões. A resposta dele foi perfeita, e Camila sentiu uma onda de carinho que a surpreendeu por sua intensidade. Está bem, mas há uma condição. Qual? Primeiro você vem jantar em casa, conhecer minha mãe. Se vamos ter algum tipo de relacionamento, ela precisa aprovar você. Rafael riu, tocado pela simplicidade e honestidade da proposta. Seria uma honra conhecer a mulher que criou você. Naquela noite, Camila chegou em casa com uma mistura de nervosismo e felicidade que não sentia desde a adolescência. Rosa percebeu imediatamente que algo havia mudado. Filha, você está diferente. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Mãe, senta aqui. Preciso te contar uma coisa importante. E mais uma vez, sentadas à mesinha da cozinha, que havia testemunhado tantas conversas importantes, Camila contou para Rosa sobre a evolução de sua relação com Rafael. Rosa ouviu atentamente, fazendo perguntas práticas sobre as intenções dele, mas também demonstrando uma intuição maternal aguçada. Filha, você gosta dele? Acho que sim, mãe. Mais do que imaginava ser possível. E ele de você? Parece que sim. Rosa ficou em silêncio por alguns minutos, processando as informações. Camila, a diferença social entre vocês é grande. Isso pode trazer dificuldades. Eu sei, mãe. Mas ele não parece se importar com isso. E quando estamos juntos, conversando, é como se nada disso importasse. Então traga ele aqui. Quero conhecer esse homem que conquistou minha filha. Quando Rafael aceitou o convite para jantar em casa de Camila 2 dias depois, não tinha ideia de como aquela noite mudaria completamente sua perspectiva sobre o que realmente importa na vida. E Camila, nervosa, mas esperançosa, não imaginava que estava prestes a descobrir um lado de Rafael que o tornaria ainda mais irresistível aos seus olhos. O amor estava florescendo entre eles, delicado, mas persistente, como uma flor que encontra forma de crescer mesmo entre as pedras do caminho. O jantar na casa de Camila aconteceu numa quinta-feira chuvosa de março. Rafael chegou às 7h em ponto, segurando um buquê de flores amarelas para Rosa e uma garrafa de vinho nacional que havia escolhido cuidadosamente. Vestia uma camisa social branca e calça jeans, a combinação mais informal que possuía no guarda-roupa, numa tentativa sincera de se encaixar no ambiente simples da família Santos. Rosa abriu a porta e ficou alguns segundos observando o homem à sua frente. Rafael era ainda mais bonito pessoalmente do que nas fotos que Camila havia mostrado. Mas o que mais a impressionou foi algo nos olhos dele. Uma mistura de nervosismo e respeito que raramente via em homens da idade dele. Dona Rosa, sou Rafael. É uma honra conhecê-la, disse ele, estendendo as flores com um sorriso genuinamente tímido. Imagino que seja, respondeu Rosa com um sorriso que mascarava sua avaliação criteriosa. Entre, Rafael. Camila está terminando de arrumar a mesa. O apartamento nunca parecera tão pequeno para Camila quanto naquele momento. Rafael ocupava o espaço da sala de uma forma que tornava evidente a diferença entre os mundos deles. Mas quando seus olhos se encontraram, quando ele sorriu daquela forma especial,
que havia se tornado familiar, todas as preocupações sobre adequação social momentaneamente desapareceram. "Oi", disse ela simplesmente, secando as mãos no avental. "Oi", respondeu ele, e por um momento esqueceram que Rosa estava observando toda a interação com atenção maternal aguçada. O jantar foi uma revelação para todos os envolvidos. Rosa havia preparado um cardápio simples, mas caprichado. Arroz, feijão, bife acebolado, farofa e uma salada de tomate que era a especialidade da casa. Rafael provou cada prato com genuína apreciação, fazendo comentários que demonstravam que não estava apenas sendo educado. "Dona Rosa, há quanto tempo a senhora mora em São Paulo?" perguntou Rafael durante o prato principal. 23 anos. Vim de uma cidadezinha em Minas quando descobri que estava grávida da Camila." Rosa falou sem constrangimento, observando a reação dele. "Não foi fácil, mas não me arrependo. Aqui consegui dar oportunidades para minha filha que ela nunca teria no interior. A senhora é uma mulher muito corajosa. Migrar sozinha, criar uma filha numa cidade grande." Rafael pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Camila me contou sobre seus sacrifícios. É admirável." "Rafael", disse Rosa diretamente pousando os talheres, "posso falar francamente com você?" Camila sentiu o estômago apertar. Conhecia aquele tom da mãe. "Por favor, fique à vontade." "Minha filha é uma moça especial, inteligente, trabalhadora, de bom coração, mas também é jovem e pode se impressionar com coisas que brilham muito. Você tem mais experiência de vida, mais dinheiro, mais poder. Preciso saber se suas intenções com ela são sérias." O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Rafael sentiu o peso da pergunta, mas também admirou a proteção feroz que Rosa demonstrava pela filha. "Dona Rosa, vou ser completamente honesto. Nos últimos meses, Camila se tornou a pessoa mais importante da minha vida. Não por acaso, não por capricho, mas porque ela me fez descobrir partes de mim mesmo que não sabia que existiam." Ele virou-se para Camila, depois voltou o olhar para Rosa. "Minhas intenções são as mais sérias possíveis. Quero construir um futuro com sua filha, se ela me permitir. E isso inclui ter sua aprovação e bênção." Rosa estudou o rosto dele por longos segundos, procurando sinais de falsidade ou manipulação. O que viu foi sinceridade crua e uma vulnerabilidade que a surpreendeu. E como ficaria a questão do trabalho? Chefe e funcionária namorando, isso pode dar problema. "Já pensei nisso", respondeu Rafael. "Se Camila concordar em oficializar nosso relacionamento, ela seria transferida para um departamento onde não reportaria diretamente a mim. Não quero que nossa relação pessoal prejudique a carreira dela ou crie situações constrangedoras." Camila, que havia permanecido em silêncio durante toda a conversa, finalmente falou: "Mãe, eu amo meu trabalho, mas amo mais ainda o Rafael. Se tivermos que encontrar uma forma de conciliar as duas coisas, vamos encontrar." Foi a primeira vez que a palavra amor foi mencionada abertamente entre eles. Rafael sentiu seu coração acelerar, enquanto Rosa percebeu que sua filha havia tomado uma decisão definitiva. "Está bem", disse Rosa finalmente, "mas quero que saibam que estarei de olho. E Rafael, se você magoar minha filha, prefiro magoar a mim mesmo", interrompeu ele com sinceridade absoluta. Os meses que se seguiram foram os mais felizes que Camila havia experimentado. O relacionamento deles floresceu numa mistura harmoniosa de paixão e companheirismo. Rafael introduziu Camila a experiências que ela nunca havia tido: jantares em restaurantes sofisticados, viagens de fim de semana, eventos culturais, mas sempre respeitando seus limites e nunca fazendo com que se sentisse deslocada. Mais importante ainda, ele se integrou naturalmente à vida simples dela.
Passou a frequentar a casa de Rosa regularmente, ajudou-a a se mudar para um apartamento maior e mais confortável, e gradualmente se tornou parte da família de uma forma que surpreendeu a todos, especialmente a ele mesmo. Nunca pensei que veria minha filha tão feliz, disse Rosa para Rafael numa tarde de domingo, enquanto Camila tirava uma soneca no sofá depois do almoço. E nunca pensei que um homem da sua posição pudesse se contentar com nossa vida simples. Dona Rosa, essa vida simples é a coisa mais rica que já tive, respondeu Rafael, observando Camila dormir com um sorriso no rosto. Aprendi que luxo verdadeiro não é ter tudo, é ter alguém com quem dividir qualquer coisa. Publicamente, eles eram discretos. No escritório, mantinha um profissionalismo exemplar. Camila havia sido transferida para o departamento de novos negócios, onde brilhava sob a supervisão de Mariana. Socialmente, Rafael começou a declinar convites para eventos onde não pudesse levar Camila, preferindo programas mais íntimos onde ela se sentisse confortável. Foi durante uma confraternização de fim de ano da empresa que tudo mudou. O evento acontecia no salão de festas de um hotel elegante no centro da cidade. Toda a equipe estava presente, junto com clientes importantes e parceiros comerciais. Camila usava um vestido azul marinho que Rafael havia escolhido para ela, simples, mas elegante, e estava conversando animadamente com alguns clientes quando percebeu um movimento estranho no salão. Rafael havia pedido a atenção de todos e estava de pé, próximo ao palco, onde uma pequena banda tocava música ambiente. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava um microfone. Boa noite, pessoal. Desculpem interromper a festa, mas preciso compartilhar algo importante com vocês. Camila sentiu o sangue gelar. Eles haviam combinado de manter discrição absoluta em eventos corporativos. Este ano foi especial para nossa empresa por muitas razões. Crescemos, expandimos, conquistamos novos clientes. Mas para mim, pessoalmente, foi especial por um motivo muito diferente. Rafael procurou Camila com os olhos e sorriu quando a encontrou no meio da multidão. Há alguns meses, conheci uma pessoa que mudou completamente minha perspectiva sobre o que realmente importa na vida. Alguém que me ensinou que sucesso não se mede apenas em planilhas e relatórios, mas em conexões humanas genuínas. Rosa, que havia sido convidada para o evento, estava parada ao lado de Camila, segurando sua mão com força. Camila Santos, você me ensinou que é possível ter tudo e ainda assim estar vazio, mas também que é possível ter pouco e estar completamente pleno. Você me ensinou que amor verdadeiro não é sobre dar presentes caros, mas sobre dar atenção, cuidado, respeito. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Camila, enquanto Rafael continuava falando para um salão completamente silencioso. Você me ensinou que uma família não precisa ser perfeita para ser completa, que sonhos simples podem ser os mais belos, e que às vezes as melhores coisas da vida acontecem quando menos esperamos. Rafael desceu do palco e caminhou em direção a Camila, que estava paralisada no meio do salão. Eu te amo, Camila. Amo sua força, sua determinação, sua gentileza. Amo a forma como você cuida da sua mãe, como trata nossos clientes, como consegue ver beleza em qualquer situação. Ele parou diante dela. E todos os presentes puderam ver as lágrimas que brilhavam em seus olhos. Amo como você me faz querer ser um homem melhor todos os dias. E se você me deixar, quero passar o resto da minha vida tentando merecer o amor que você me dá. O silêncio no salão era total. 200 pessoas observavam aquele momento íntimo sendo compartilhado publicamente. Mas de alguma forma não parecia invasivo. Parecia necessário, como se o amor deles precisasse ser testemunhado e celebrado. Eu também te amo, Rafael, sussurrou Camila, sua voz carregada de emoção. Mais do que pensei ser possível amar alguém.
O beijo que se seguiu foi acompanhado por aplausos espontâneos e lágrimas de emoção de várias pessoas presentes. Rosa chorava abertamente, orgulhosa da filha e grata por ter encontrado um homem que a amava de forma tão pura e completa. 6 meses depois, numa tarde dourada de setembro, Rafael levou Camila para uma caminhada. Ela achou estranho quando ele sugeriu que fossem até o centro da cidade, numa rota que não fazia muito sentido, mas confiava nele completamente, então apenas seguiu ao seu lado, conversando sobre os planos para o fim de semana. Vamos parar aqui por um momento, sugeriu Rafael quando chegaram a uma praça pequena e arborizada. Camila olhou ao redor e seu coração quase parou. Era a mesma praça onde havia chorado 1 ano antes, onde Rafael a havia encontrado no momento mais difícil de sua vida. O mesmo banco sob a árvore frondosa, o mesmo chafariz murmurando sua melodia suave. Rafael, por que estamos aqui? Ele a conduziu até o banco onde haviam se sentado naquele primeiro encontro. O sol filtrava através das folhas, criando um padrão de luz e sombra que tornava o momento ainda mais mágico. Porque foi aqui que tudo começou, disse ele, sentando-se ao lado dela na mesma posição daquele dia distante. Foi aqui que eu te encontrei chorando, achando que o mundo tinha acabado. Camila sorriu através das lágrimas que começavam a formar. E foi aqui que você apareceu como um anjo e mudou minha vida completamente. Na verdade, disse Rafael, ficando de pé e ajoelhando-se diante do banco, acho que foi você quem mudou a minha. O coração de Camila disparou quando ela viu Rafael tirar uma pequena caixa de veludo do bolso. Não era um anel ostensivo ou excessivamente caro. Era delicado, elegante, perfeito para ela. Camila Santos, há 1 ano você estava sentada neste banco chorando porque achou que não tinha futuro. Hoje, eu estou ajoelhado no mesmo lugar pedindo para ser parte do seu futuro. E suas mãos tremiam enquanto abria a caixinha, revelando um anel de noivado com um diamante solitário simples, mas deslumbrante. Quer casar comigo? Quer construir uma vida junto comigo? Quer me dar a honra de ser seu marido? Camila não conseguia falar. Lágrimas de alegria escorriam livremente por seu rosto enquanto ela olhava para o homem que havia transformado sua vida de formas que jamais imaginou possíveis. Sim, sussurrou ela finalmente. Sim, sim, 1000 vezes sim. O anel deslizou perfeitamente em seu dedo, como se tivesse sido feito especificamente para ela. Rafael se levantou e a beijou enquanto o sol se punha atrás dos prédios, tingindo o céu de tons dourados que tornavam aquele momento absolutamente perfeito. Sabe o que é mais incrível? Disse Camila, admirando o anel em sua mão. O quê? 1 ano atrás eu estava aqui chorando, porque achava que minha vida havia acabado. E, na verdade, ela estava apenas começando. Rafael riu, abraçando-a mais forte. Às vezes as melhores coisas da vida vêm disfarçadas dos piores momentos. E às vezes, completou Camila, o amor aparece exatamente quando mais precisamos, mesmo que não saibamos que estamos procurando por ele. Caminharam de volta para a casa de mãos dadas, sabendo que Rosa os aguardava com um jantar especial. Rafael havia pedido sua permissão para se casar com Camila 2 semanas antes, numa conversa emocionante que selou definitivamente sua integração à família. 6 meses depois, numa cerimônia simples mas linda no jardim da nova casa que haviam comprado juntos, Camila Santos se tornou Camila Oliveira. Rosa, radiante em um vestido rosa que Camila havia escolhido especialmente para ela, chorou durante toda a cerimônia. O casal construiu uma vida que combinava o melhor dos 2 mundos. O sucesso profissional de Rafael, temperado pela simplicidade e valores familiares de Camila. Juntos, expandiram os negócios, sempre mantendo o foco humano que ela havia trazido para a empresa.
Criaram programas de mentoria para jovens empreendedores, estabeleceram bolsas de estudo para estudantes carentes e se tornaram conhecidos na comunidade empresarial não apenas pelo sucesso financeiro, mas pela responsabilidade social. Anos mais tarde, quando contavam sua história para os filhos, Rafael sempre terminava da mesma forma. E foi assim que descobrimos que, às vezes, você precisa estar completamente perdido para encontrar exatamente onde deveria estar. Camila sempre acrescentava, e que o amor verdadeiro não muda quem você é, mas te ajuda a se tornar a melhor versão de você mesmo. A praça onde tudo começou se tornou um lugar especial para eles. Todo ano, no aniversário de seu primeiro encontro, voltavam lá para renovar as promessas que fizeram um ao outro. E toda vez, lembravam-se de como duas almas solitárias puderam encontrar, na simplicidade de um momento compartilhado, a complexidade de um amor que duraria para sempre. E assim chegamos ao fim de mais uma história que nos lembra que o amor verdadeiro acontece nos momentos mais inesperados, transformando vidas e provando que, às vezes, o destino tem planos melhores do que nossos próprios sonhos. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal para mais narrativas emocionantes e conte nos comentários: você acredita em encontros que mudam vidas para sempre? Até a próxima história.